O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que os países ocidentais correm o risco de provocar uma guerra nuclear caso enviem tropas para lutar na Ucrânia. Весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Oi, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais pedidos e discutidos por vocês. Um assunto que nos deixa inquietos e que é motivo de preocupação mundial: a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Fiquem comigo até o final e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Com o término da Guerra Fria, adentramos em uma era marcada por sensação de tranquilidade mundial, sob a influência da emblemática teoria do fim da história. No entanto, fica a pergunta: seria essa paz mais do que uma mera pausa passageira? Um breve interlúdio antes de novos desafios surgirem no horizonte? Hoje, enfrentamos uma realidade diferente, com conflitos se espalhando por várias regiões do globo. Vamos entender esses cenários e o que eles significam para o mundo. Nosso mundo está cheio de acontecimentos importantes que afetam a todos nós, e hoje vamos falar sobre 3 deles. Primeiro, vamos olhar para a Ucrânia, um país na Europa que foi invadido pela Rússia. Esse problema é grande porque mexe com a paz e a segurança de muitos países, além de fazer a gente pensar sobre como as nações se entendem e se ajudam. Depois, temos o Oriente Médio, uma área que muita gente sabe que vive momentos difíceis há bastante tempo. Lá, brigas antigas e a interferência de outros países complicam as coisas, tornando difícil encontrar uma maneira de viver em paz. Essas situações não só causam tristeza para as pessoas que vivem lá, mas também afetam o preço do petróleo e a luta contra grupos que querem fazer o mal aos outros. Por último, vamos falar sobre a China, que está se tornando mais forte militarmente. A China está construindo navios e mostrando sua força em áreas do mar, onde outros países também se dizem ser deles. Isso é preocupante, porque pode mudar a forma como os países se relacionam uns com os outros, especialmente a relação dos Estados Unidos, que é um país muito influente. Essas 3 situações nos mostram como o mundo está sempre mudando e como é importante ficarmos de olho no que está acontecendo ao nosso redor. As decisões que os líderes dos países tomam hoje vão definir como vamos viver amanhã. Sabe aquela história de que uma pequenina faísca pode começar um incêndio enorme? Pois é, isso também vale para os problemas entre países. Coisas que parecem simples, um desentendimento aqui, uma discussão ali, podem crescer e virar conflitos sérios que, se não forem resolvidos com cuidado, podem se tornar grandes. Hoje, vamos mergulhar nessa ideia e descobrir como essas faíscas do passado se parecem com o que está acontecendo no mundo agora. Vem comigo entender como os pequenos problemas podem se transformar em grandes desafios globais. Será que existem semelhanças entre os atuais problemas que acontecem no mundo e os problemas que antecederam a Segunda Guerra Mundial? Vamos conversar um pouco sobre isso agora. Primeiramente, vamos considerar como alguns países, a exemplo da China em suas ambições marítimas e a Rússia na invasão da Ucrânia, estão expandindo seus territórios, um eco dos movimentos da Alemanha, Itália e Japão antes da guerra. Outro ponto interessante é a maneira como muitas pessoas estão se voltando para líderes que prometem resolver crises, um paralelo com o período pré-guerra, quando o mundo enfrentava turbulências econômicas e sociais. No entanto, vale destacar as diferenças significativas da época atual. Possuímos organizações internacionais, como a ONU, que promovem diálogo e cooperação entre países, um mecanismo que não existia antes. Além disso, o poder destrutivo das armas nucleares hoje atua como um forte desestímulo a conflitos em larga escala. Adicionalmente, a independência econômica global torna qualquer potencial conflito prejudicial a todos os envolvidos, inclusive para quem inicia. Portanto, embora existam semelhanças inquietantes
como o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, diversas salvaguardas modernas nos protegem de repetir este mesmo caminho. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo e entender como a Rússia, China e Irã estão desafiando a ordem global, buscando redefinir as regras do jogo internacional a seu favor. Essa busca por uma nova ordem mundial levanta questões importantes sobre a paz global e a estabilidade que conhecemos até agora. Começando pela Rússia, vemos uma estratégia de ampliar sua influência e território, como evidenciado pela sua ação na Ucrânia. Esse movimento não é apenas uma questão de expansão territorial, mas um sinal claro de desafio à ordem baseada nas regras estabelecidas após a Guerra Fria, questionando o equilíbrio de poder na Europa. A China, por sua vez, tem mostrado suas intenções por meio de uma presença militar crescente, especialmente no Mar do Sul da China e as suas ameaças a Taiwan. Através do seu gigantesco poder econômico e militar, a China visa estabelecer uma nova dinâmica na Ásia e, por extensão, no mundo, desafiando a liderança e a influência tradicional dos Estados Unidos e seus aliados. O Irã, enquanto isso, tem buscado expandir sua influência no Oriente Médio, apoiando grupos e movimentos aliados em países vizinhos, além de avançar em seu controverso programa nuclear. Essas ações não só desestabilizam a região, mas também apresentam um desafio direto à ordem global, especialmente às nações ocidentais, que buscam limitar a proliferação nuclear. Esses movimentos, por parte da Rússia, China e Irã, ilustram uma tentativa concertada de moldar uma nova ordem mundial que melhor atenda aos seus interesses nacionais. Mas o que isso significa para a paz global? Em um mundo onde novos poderes emergem desafiando o status quo, a incerteza aumenta, assim como o potencial para conflitos. A resposta a esses desafios definirá o futuro da ordem internacional, e é crucial que as nações busquem caminhos que promovam a estabilidade e a paz, evitando riscos de novos confrontos. À medida que avançamos, essas questões permanecem em aberto. O equilíbrio entre o respeito e a soberania nacional e a manutenção de uma ordem global pacífica é delicado. A comunidade internacional deve estar preparada para dialogar, negociar e, acima de tudo, entender as motivações por trás desses desafios para encontrar soluções duradouras. Após entendermos como a Rússia, a China e o Irã estão redefinindo a arena global, surge uma pergunta crucial. As democracias ao redor do mundo, especialmente aquelas lideradas pelos Estados Unidos, estão prontas para enfrentar esses desafios? E mais, como os aliados dos Estados Unidos estão se posicionando diante deste novo cenário global? Os Estados Unidos, por muito tempo, vistos como um farol da democracia e ordem mundial, baseada em regras, estão no centro dessa questão. A capacidade americana de responder aos desafios apresentados por essas nações autoritárias não depende apenas de sua força militar, mas também de sua liderança diplomática, sua saúde econômica e robustez de suas alianças internacionais. Em termos de diplomacia e cooperação internacional, os Estados Unidos têm trabalhado para reforçar suas alianças tradicionais e estabelecer novas parcerias. A OTAN, por exemplo, tem se mostrado mais unida diante da agressão russa, e laços com nações asiáticas estão sendo fortalecidos como contrapeso à influência chinesa. No entanto, a consistência da política externa americana é um desafio, especialmente com as mudanças de administração e as diversas opiniões internas sobre como lidar com essas questões. À medida que navegamos por águas turbulentas na política global, um lembrete soa alto e claro. Grandes catástrofes, aquelas que pensamos pertencer apenas aos livros de história, começam muitas vezes com sinais sutis, que são facilmente ignorados. Diante dos desafios que Rússia, China, Irã e outros estão impondo ao equilíbrio mundial, surge uma pergunta inquietante.
Estamos fechando os olhos para os sinais de um conflito maior que se aproxima? Então, enquanto contemplamos o futuro, façamos uma pausa para refletir. Estamos fazendo o suficiente para desviar o curso dos potenciais conflitos? Ou estamos, mesmo sem querer, ignorando os sinais que poderiam nos alertar sobre perigos à frente? Convido a todos vocês a se juntarem a essa importante discussão. Compartilhe suas opiniões, os seus medos e suas esperanças nos comentários abaixo. Só através do diálogo e da ação conjunta podemos esperar construir um futuro mais pacífico e estável para todos. E, se esse vídeo fez você pensar, por favor, compartilhe-o. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa conversa, maiores são as chances de encontrarmos um caminho que nos afaste da beira do abismo. Obrigado por assistir e até a próxima. E não se esqueça de inscrever no canal e deixar a sua curtida. Muito obrigado.